Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a pré-existência da adoração a Jesus antes da criação do mundo. Quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no botão aí de notificação para que você possa receber no sininho. Quero convidar você a clicar aí no sininho de notificação para você receber os vídeos, né? Receber a notificação quando eu subo um vídeo novo. São 5:30 da manhã. Eu tô aqui lendo a Bíblia sozinho, meditando. E o Senhor me pede para fazer esse vídeo que não estava nem nos planos, não está em script, não tem roteiro, não tem nada. O Senhor falou no meu coração nesse momento: fale sobre a pré-existência de Jesus. Fale sobre como ele era adorado antes da criação. E o engraçado é que eu estava lendo Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, mais uma vez. Eu já li essa passagem dezenas de vezes, e sempre o Senhor traz uma coisa nova, e é impressionante. E eu estava aqui lendo o versículo 8, né? E na tentação, Mateus escreve pra gente o seguinte: levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Esse momento na vida de Jesus é muito crucial para o ministério dele, porque é o momento onde ele, depois dele ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu pensando: Senhor, mas como? Por que o Senhor quer que eu fale isso? E eu confesso que muitas vezes eu não entendo. Eu não entendo quem vai estar aí do outro lado assistindo isso e o porquê isso é importante para essa pessoa que vai estar aí do outro lado. Mas se Deus mandou, eu vou fazer em obediência. Eu tenho certeza que alguém vai dizer, alguém vai aproveitar esse conteúdo e alguém vai ser chacoalhado por esse conteúdo. E a pré-existência de Jesus, antes da fundação do mundo, sempre foi um tema que me fascinou muito. Esse aspecto da tentação de Jesus, especificamente, ele fala muito forte no meu coração, porque diz respeito a mim e diz respeito a você. E aqui eu paro para pensar, imaginando que Satanás sabia quem era Jesus, né? Ele sabia muito bem. No último versículo do capítulo anterior, ou seja, Mateus 3, versículo 17, a Bíblia diz que uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem muito me compraz. Era Deus ali no batismo, né? Deus se pronunciou, Deus Pai se pronunciou para Jesus e aqueles que estavam ali e falou: esse é o meu filho amado. Jesus tinha plena convicção de quem ele era, mas Deus fez questão de falar para ele quem ele era. Este é o meu filho amado. Este que é o meu filho amado é o mesmo que está subentendido aqui em Gênesis 1. Em Gênesis 1, 26, quando nós lemos: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Aqui Deus está dizendo: façamos o homem à nossa. Quem é nós aqui? Quem são as pessoas que estão ali naquele momento? Óbvio que é a Trindade. Óbvio que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele mesmo que Deus fala em Mateus: este é o meu filho amado. Ora, mas tudo bem, mas aqui nós estamos falando de um contexto onde a Trindade é vista na criação, né? Mas onde está Jesus antes da criação? Onde está a adoração antes? Onde está a música antes do universo ser formado? Tiago 1,17 nos ensina: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então,
Se em Gênesis 1 não existe música, não existe um momento onde Deus diz, e Deus disse, haja música e houve música, onde está a música? Onde está a adoração antes da criação? Para isso, nós só podemos ter certeza quando nós lemos alguém que esteve lá, que estava naquele momento da criação, ou seja, que estava antes da criação. O diabo não seria esse indivíduo a falar isso para você e nem para mim, jamais. Mas existe alguém que revela isso para gente. O próprio Deus revela isso para gente em Jó, capítulo 38. Quando você lê esse trecho, você contextualiza o que está acontecendo. Jó está passando uma série de lamentos, um problema sério na vida dele, questionando a circunstância e certamente questionando até mesmo as atitudes que o Criador tenha tido sobre a vida dele, sem com isso mal dizê-lo, né? Então o Senhor aparece para ele e fala assim: Jó, agora chegou a hora de eu e você a gente conversar. Vamos bater um papo aqui, Jó. E eu gosto desse momento onde Deus fala o seguinte: quem é este que escurece o meu conselho? Ou seja, ele já abre dizendo quem você é para questionar as minhas atitudes? Quem nós somos para questionar as atitudes de Deus em relação ao universo, em relação a nós mesmos, sabendo que Deus controla todas as coisas e Ele entende o bem, né? Ele tem a intenção sempre de nos levar a um caminho de bênção na nossa vida, mesmo que isso seja passivo de passar por tribulações. Mas olha o que ele vai falando aqui. Quem é este que consegue o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu me responderás. Quando Deus fala isso com a gente, se prepara, né? Aí ele começa: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem escondeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? O que Deus está querendo dizer é o seguinte, vou usar uma alegoria aqui desse mapa mundo aqui, né? Desse globo. Antes dele formar isso aqui, ele está perguntando para Jó o seguinte: olha, onde você estava quando lançava os fundamentos da terra? Imagina que os fundamentos, né, que Deus está falando, os princípios pelos quais essa terra existiria, que a gente hoje chama as leis da natureza, por exemplo, algumas delas, onde você estava quando pôs as medidas, quando Deus determinou o tamanho do mundo que nós viveríamos, onde Deus determinou quais seriam as suas dimensões, onde sobre o que estendeu ela o cordel. Então Deus está mostrando para Jó e ao mesmo tempo revelando para nós um momento que existiu antes da criação e é muito, muito maravilhoso quando você estuda esse trecho da palavra. Esse livro aqui é um livro que eu gostaria de recomendar para você, se você gosta desse tema. Chama-se The Gap is Not a Theory, ou seja, o gap não é uma teoria, que ele fala da história da criação e lança à luz a muitas coisas e muitas perguntas que eu tinha sobre criação, Gênesis, etc. Mas aí nesse mesmo trecho, Deus fala uma coisa que é simplesmente assombrosa. Que ele fala o seguinte: sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Bom, quando Deus está falando aqui para Jó, pedra de esquina, muito provavelmente Jó não deve ter entendido nada. Mas quando a gente tem a revelação completa da palavra, quando a gente tem hoje a possibilidade da gente vasculhar esse livro de ponta a ponta, a gente descobre que a pedra angular na Bíblia é o seu próprio Filho, Jesus. Nós lemos isso em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Salmo 118:22. A pedra que os edificadores
rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. 1 Pedro 2,6 diz: pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Atos 4,11, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquinas. Existem inúmeras referências na Bíblia dizendo que a pedra de esquina é Jesus. Então aqui quando Deus está conversando com Jó, ele nos revela por tabela, né, que antes da fundação do mundo, antes da existência de tudo que você vê, antes disso aqui ser formado, ele assentou a pedra de esquina. Sendo a pedra de esquina o seu próprio filho, ele assentou aonde? Ao seu lado, nas regiões celestiais. É um trono onde Jesus está. Se nós lermos a passagem, quando Estevão está morrendo, né? Ele está sendo apedrejado, ele fala, eu estou vendo, e Jesus está de pé. Uma coisa tão tremenda. Jesus se levanta do seu trono para receber Estevão de pé no céu. Isso é uma coisa muito linda. Mas olha o que é assombroso nessa revelação aqui, é que logo depois que Deus fala que ele assentou a pedra de esquina, ou seja, o universo será criado e subsistirá no fato de que o meu filho está sentado nesse trono, que ele governa todas as coisas, olha o que ele revela aqui pra gente. Onde você estava, quando eu assentei a pedra de esquina, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então aqui Deus está revelando um cenário, né? Um momento no céu, na eternidade, antes dessa criação, onde ele assentou o filho, e ele está dizendo, quando as estrelas da alva vinham juntas e rejubilavam, estou dando tapa aqui no abajur aqui, quando as estrelas da alva vinham juntas, rejubilavam, e elas cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Ó, quem eram os filhos de Deus aqui? Não era um homem, não existia humanidade. Aqui não existia o homem ainda. Aqui foi antes de Gênesis 1:1. Nesse momento aqui só existiam os anjos. Nesse momento aqui, quem estava no comando dessa adoração era o próprio Lúcifer. A questão é, o que a Bíblia está dizendo é que os anjos, antes da criação, adoravam Jesus aos pés de Jesus. E estando ele, Lúcifer, ali, claro, é inequívoco que o próprio Lúcifer estava adorando aos pés de Jesus. Talvez você nunca tenha sido ensinado nesse contexto, mas Lúcifer foi o primeiro e o mais poderoso anjo no céu. Tem vários estudos aqui no canal sobre isso. Mas por que eu estou querendo dizer isso para você? Por que será que o Senhor está revelando isso para você nesse dia, nesse momento, nessa hora? Só quem tem essa resposta é você. Só quem tem essa resposta é o próprio Deus querendo falar com você. Porque ninguém tem o poder ou a autoridade de entregar absolutamente nada ao homem que pertença a Deus, se não for o próprio Deus, através do seu Filho sentado ao lado dele no céu, na eternidade. E de lá ele desceu, veio esse mundo, se tornou carne, se fez homem, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, foi assentado novamente no mesmo lugar de onde ele saiu um dia. E de lá ele voltará. Então que essa palavra enche o teu coração de esperança, essa palavra enche o teu coração de alegria, porque Deus tem um plano na sua vida, Deus quer se revelar para você de alguma forma, e se esse vídeo está falando ao seu coração é porque Deus tem um propósito no seu coração com o ensino das Escrituras nesse dia.
Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você compartilhe nos seus canais, nas suas redes sociais, no WhatsApp. Escreve aí uma mensagem dizendo como Deus falou ao seu coração, porque isso abençoa a minha vida, mas também ajuda o canal a divulgar, né, o conteúdo através do algoritmo do YouTube, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.